Boa tarde, gente. Enorme prazer estar aqui. Agradecer a toda a equipe da Integra Brasil, da Ação Responsável. E espero, contribuir aí nos meus próximos 15 minutos com um debate tão rico, e acho que tão desafiador. E como o Dr. Jorge já falou, que precisa de todos nós, gente. Eu acho que se tem uma mensagem que tem todo mundo ir embora hoje daqui, é sabendo que, sim, o câncer é um problema de todos nós. E que a gente pense com muito carinho, nas eleições que vêm por aí, e que a gente tenha um voto bastante responsável, tá? Acho que os problemas são bem grandes. Falando rapidinho do Oncoguia, a ONG é uma ONG que existe para defender e para apoiar e para oferecer informação, orientação personalizada para o paciente com câncer. Então, concordo com tudo que o Dr. Jorge disse, mas a minha fala está muito focada no paciente com câncer, nos desafios, nas prioridades e nos problemas de todos os pacientes que a gente acompanha lá no Oncoguia diariamente. Tá? Tá aqui, eu foquei um pouquinho na jornada. E aí, gente, a gente começa aqui. Eu tenho certeza que se eu pedir para cada um de vocês pensar rapidinho, se vocês recebessem o diagnóstico dessa doença, o que é a primeira palavra que vem à mente? Acho que o desafio está aí. A gente precisa mostrar para a população que isso mudou. Que hoje, sim, a gente pode falar em diagnóstico precoce, que hoje, sim, a gente tem muita gente curada da doença, e que hoje, sim, a gente pode falar em qualidade de vida. Se a gente não mudar isso, os estragos são muito grandes. E como o Dr. Jorge disse, sim, na prevenção, quando a gente ouve cada vez mais, eu não vou fazer o exame porque quem procura acha. Existe muita gente que fala isso. Tem muita gente que não pega o resultado do exame. Tem muita gente que não volta no médico, guarda lá na gaveta. Tem muita gente que, diante do resultado, não procura ajuda. E tem muita gente que, quando tem um paciente, tem um parente com a doença, que abandona. Tá? Então, isso tudo faz parte de um pacote gigante que a gente relaciona muito ainda a este cenário de morte, de sofrimento, de dor. As pessoas ainda têm muito medo até de pronunciar a palavra câncer. E, gente, tem muita notícia boa. E a gente precisa espalhar essas notícias boas. A gente precisa mostrar que hoje o câncer tem, sim, outra realidade para a gente começar a mudar isso. E é, sim, de cultura que a gente está falando. Bom, todo mundo já falou disso, então não dá para esquecer que os números são assustadores. Estamos falando de 18 milhões de novos casos de câncer esse ano, 9 milhões de mortes. E, gente, uma epidemia de câncer chegando. O envelhecimento da população, o desafio da adoção de hábitos de vida saudáveis. E acho que o que mais preocupa é o que a gente está fazendo hoje para mudar isso, para nos preparar para o que vai chegar. E aí, tá aí, diante do diagnóstico, diante de uma suspeita da doença, o paciente enfrenta uma série de barreiras. E, gente, ele não sabe o caminho. Ele não sabe o caminho. Além da falta de informação, ou da informação que existe, ela não é uma informação transparente. O paciente não sabe qual é o próximo passo. Ele fica completamente paralisado com a possibilidade de ser câncer, ele não tem certeza se é um sinal e sintoma que pode ser câncer, ele não sabe qual é o exame que ele tem que fazer, ele não sabe qual é o especialista que ele tem que procurar, o que é uma colonoscopia. O preparo de uma colonoscopia é um horror, bem complicado. O que é um coloproctologista, por exemplo? Aonde que eu tenho que achar esse especialista? Quanto tempo eu demoro para começar esse tratamento? Onde eu vou fazer esse tratamento? Então, é um caminho, gente, completamente ainda no escuro e que precisa ser iluminado. Para que os prazos não sejam tão demorados e para que esse paciente consiga, então, fazer um diagnóstico precoce. Vai ser difícil para vocês verem, mas eu gosto muito de mostrar. Toda vez que o Oncoguia começa, a gente começa um projeto, a gente reúne os pacientes para ouvir dos pacientes todos os desafios da jornada dele, desde o momento da prevenção ou do momento do surgimento de um possível sinal e sintoma. Essa é uma jornada do câncer de próstata. E aí, gente, olha a quantidade. Eu pincelei
prioridades aqui para vocês, mas ouvindo os pacientes de câncer de próstata, a primeira coisa que eles falaram para a gente foi: meu Deus, quanto desalinhamento de informação! Né? Tem campanha que fala que é para eu fazer o PSA, tem campanha que fala que não é para eu fazer o PSA, tem campanha que fala que é para fazer o toque, tem campanha que não fala que é para fazer... Socorro! Né? Eu acredito em quem? Então, como é que a gente alinha uma mensagem única e conversa com a população com um único recado? Tá dando tudo errado se a gente continuar falando de forma desalinhada, né? O próprio desafio do sinal e sintoma negligenciado, né? Mas eu fui no médico. Eu fui no médico, eu estava com dificuldade de fazer xixi e eu não fui ouvido. Né? A gente também ouviu isso. A gente também ouviu o peso do diagnóstico de um câncer. É muito difícil para eu receber esse diagnóstico e eu não estou sendo suficientemente suportado, né? Acolhido, cuidado. A gente também ouviu sobre a falta de uma conversa franca na tomada de decisão. Né? Mas quais são os diferentes tipos de tratamento? O que significa receber este tratamento? O que significa receber este tratamento? A gente está conversando de verdade sobre riscos e benefícios, sobre o que é melhor para você, e a minha vontade está sendo respeitada? E o desafio da gente conseguir, no câncer de próstata, priorizar a qualidade de vida. A gente sabe o desafio da incontinência, a gente sabe do desafio da impotência, que muitas vezes são gerados por conta de uma escolha por um determinado tipo de tratamento. Isso precisa ser conversado. Não dá para o paciente ficar sabendo depois que isso aconteceu. Então, escolhi aí a jornada do câncer de próstata. E aí... A gente já falou tanto aqui do câncer de colo de útero e o onco tem se envolvido bastante nisso. E para a gente acha que é uma doença que, de verdade, talvez merecesse uma força-tarefa de todos nós para que a gente não tenha mais colo de útero no Brasil. Né? Dá vergonha a gente ter câncer de colo de útero no Brasil. Eu participei outro dia de um evento internacional e as pessoas... Como assim? Né? Vocês têm câncer de colo de útero no Brasil? Terceiro mais comum nas mulheres. Gente, basta o Papa Nicolau. E a gente ouviu muitos relatos de pacientes que sangraram por mais de um ano e não foram atendidas. E não tiveram seu câncer de colo de útero diagnosticado rápido. Né? Então, desafiador também, Karine, porque muitas vezes a paciente está atenta ao seu sinal e sintoma e ela não é atendida, né, de uma forma ágil para que a gente feche um diagnóstico rápido. Né? E aí, aqui... Então, sinal, sintoma negligenciado, eu não tenho dúvida, gente. Eu acho que enquanto a gente tem desafios para que a mulher faça o Papa Nicolau, a gente já ouviu história de mulher que faz, de mulher que não faz, de mulher que faz 2 vezes. Assim. E a gente sabe que agora tem recomendações importantes, né, com relação ao prazo, de fazer a cada 3 anos. Tem gente fazendo em excesso, não é para fazer em excesso. Mas tem um desafio, sim, que a gente tem que pegar o resultado. E a gente tem, sim, que levar o resultado para o médico. E o médico tem, sim, que falar que está tudo bem. Né? Enquanto a gente não fechar essas 4 etapas, a gente vai ter problemas muito sérios. Bom, e aí, claro que a gente também deveria falar da qualidade dos exames, e aí tem um monte de coisa aí para a gente discutir. Bom, então a gente ouviu delas sinais e sintomas negligenciados, demora no diagnóstico, também esse desafio dela não ter muita informação do que está acontecendo, né, esse preconceito, né, em cima dela por conta de uma possível promiscuidade relacionada a HPV, que é um horror completo, a gente ainda ter que submeter essa paciente a isso. O peso do tratamento, e aí eu também fiquei sabendo de uma informação recentemente que eu não achei nem um pouco bom, ouvindo delas também, que é a questão da bracterapia ser feita no Brasil sem anestesia, né, sem a paciente ser... né, dela ser cuidada com relação à dor. Gente, isso é o fim do mundo. A gente precisa fazer alguma coisa para isso. Né? E, pelo que eu entendi com os especialistas, basta ter, né, alguém junto durante o procedimento que cuide dessa parte, né, dessa possível sedação para ela. Então, acho que é um ponto bem importante para a gente olhar. E, claro, o desafio do impacto em qualidade de vida, que em todos os tipos de câncer a gente precisa olhar. Está aqui, eu acho que quando a gente olha para o paciente, né, a gente vê um paciente inseguro, com medo, sem informação, a gente vê esse desafio gigantesco do diagnóstico tardio, a gente vê, né, todos os profissionais da mesa já falaram do desafio dos tratamentos inacessíveis, demorados, nem sempre atuais, nem sempre tão atuais quanto a gente gostaria. Os profissionais de saúde, que também precisam, né, trabalhar mais satisfeitos, talvez até poderem ser mais valorizados e engajados, e que exista essa compreensão do quanto eles são fundamentais nesse cenário.
A qualidade de vida ainda muito pouco priorizada, o desafio do controle da dor. A gente tem uma pesquisa com pacientes de dor que nos reportaram que de 70% a 80% tem dor o tempo inteiro, né, de moderada a severa. Então, né? E os próprios benefícios legais, né, os famosos direitos dos pacientes com câncer, que a gente discute muito lá no Onco, quanto uma coisa é o direito na teoria, outra coisa é o direito na prática, que também são muito desafiadores para que o paciente se beneficie disso. Bom, está aqui, né, dentro desse cenário, o Onco está envolvido de diferentes maneiras para cada item, mas pensando no desafio entre esse sinal e sintoma e a gente trabalhar para conseguir um diagnóstico precoce, existe uma questão muito séria com relação à transparência e definição de prazos. Não dá para um paciente sair do posto de saúde com algum sinal e sintoma de câncer e alguém virar para ele e falar: espere na sua casa que você vai ser chamado para fazer um exame. Sem um número, sem um prazo, sem um lugar na fila, sem uma senha, nada. O que eu faço? Fico em casa esperando? Né? Com dor, não saio de casa? Então, bom, o Onco está trabalhando num PL que a gente chama de Waze da Saúde, que a gente está tentando, né, propor que essas filas elas tenham prazos e tenham números. Né? Então, você sai da fila com um numerinho e você sabe em que lugar da fila você está. A gente não está viajando, isso é real. Em Porto Alegre, as filas de Porto Alegre acontecem dessa forma. Inclusive, tem um negócio super legal que eles chamam lá de leilão de vagas, e que se amanhã as pessoas, né, a pessoa que iria amanhã não aparecer, e as pessoas são convocadas para quem puder antecipar a consulta, que elas possam vir mais cedo. Então, isso é possível. Né? Acho que tem o desafio da gente compreender. Muitas vezes eu sou, sei lá, eu estou no meu lugar na fila é 100. Daí amanhã eu viro 120, né? A gente já discutiu isso. Se a fila está sendo regulada, isso pode acontecer. Mas o que a gente escutou da experiência de quem conseguiu fazer isso é que isso é possível desde que as pessoas entendam, inclusive com critérios de gravidade, não tão gravidade, que ele pode, sim, em algum momento mudar de lugar na fila. Bom, dentro do desafio do diagnóstico tardio, a gente precisa monitorar melhor a lei de 60 dias, que, sem dúvida nenhuma, foi uma conquista, mas que ela está longe de acontecer na prática. Os casos que a gente escuta, os pacientes ainda estão demorando muito tempo para conseguir começar esse primeiro tratamento. Os dados que a gente tem também, que estão lá dentro do Siscam, precisam melhorar. A gente sabe que a lei foi sem dúvida nenhuma, muito importante, mas a gente também sabe que os hospitais precisam de mais investimento, e a gente também sabe que ninguém não está atendendo porque não quer atender. Então, precisamos aí conversar para a gente conseguir garantir com que esse paciente comece um tratamento mais rápido. Ainda olhando, então, para as questões de tratamento, acho que o Pedro falou muita coisa relacionada à Conitec, que é essa comissão, né, que nos ajuda a decidir o que deveria ser incorporado no SUS ou não. O Oncoguia tem uma lista de 6 itens de sugestões de melhorias que passam por mais transparência, por critérios mais claros, mais bem definidos, com a escuta das sociedades médicas específicas diante de uma decisão específica de um medicamento. Isso está tudo no nosso portal, de forma bem transparente, dá para todo mundo conhecer. Eu acho que o que não dá é a gente ficar com essa sensação de que parece que como se existissem duas ciências, né? A ciência da sociedade médica e a ciência a escolhida pela Conitec, quando fala que de um determinado tratamento ele não é suficientemente eficaz ou ele não é custo-efetivo, então ele não é tão bom assim. A gente precisa traduzir um pouco tudo isso, né, para que as pessoas consigam entender e para que a gente consiga juntos oferecer um determinado tratamento ou uma nova tecnologia tão esperada e que a gente sabe que muitas vezes vai sim beneficiar o paciente que está esperando. Bom, o Oncoguia está envolvido nessa lei que acabou de ser aprovada, que está falando da notificação e do registro compulsório de câncer. Sei que é bastante polêmico, então não vou falar disso, mas a gente está trabalhando, sim, para que isso aconteça, porque acho que se tem um ponto comum que todo mundo acredita que a gente precisa de melhores dados no Brasil, para que, sem dados adequados e corretos, a gente não constrói políticas públicas mais eficazes. Então, estamos num momento importante envolvido aí numa sugestão de regulamentação para essa lei.
Sem dúvida, precisamos de mais investimento em infraestrutura, né? A doutora Marinês falou da quantidade de CACONs, do quanto tem lugares do Brasil que a gente precisa, sim, de mais centros de tratamento. O Sandro também mostrou isso. O desafio da pesquisa clínica, gente. A gente precisa desburocratizar, a gente precisa abrir mais centros, a gente precisa deixar isso, tornar realmente a pesquisa clínica uma opção de tratamento para os pacientes, principalmente quando a gente está vendo que o SUS não consegue oferecer esses tratamentos mais novos. Sem dúvida nenhuma, também tem muita gente que não gosta quando a gente fala que pesquisa clínica é uma opção de acesso, mas não tem jeito, e a gente precisa batalhar para isso, até enquanto a gente não consegue equilibrar essa balança e oferecer melhores tratamentos para os pacientes. Mas meu ciclo é grande. Acho que eu já falei um pouco do desafio da dor, né, do paciente, então, cuidar dessa dor é prioridade. Acho que também tem questão cultural. O paciente acha que tem que conviver com a dor. Nem todos os médicos se sentem preparados para cuidar dessa dor. Cuidar da dor dá trabalho, né? Porque a hora que ele começa um tratamento, essa dor precisa ser monitorada, precisa ser muito bem reportada. Muitas vezes ele tem que aguentar um pouquinho um remédio que está dando trabalho, mas para ele poder se beneficiar. Mas essa dor é possível de ser controlada e minimizada. Então, precisamos falar disso. E, claro, o desafio da teoria e prática, que tem um monte de coisa, né? Não vou entrar nisso, mas acho que falando um pouquinho de ANS, o onco nos desafios do plano de saúde. O onco está envolvido em algumas frentes, mas hoje acho que a gente precisa falar um pouco da questão do prazo para atualização do rol. Hoje ele é de 2 anos, então isso é muito tempo. Então, a gente está envolvido numa demanda aqui para que isso caia pelo menos para 1 ano, ou que isso aconteça no automático da mesma forma que é para os medicamentos injetáveis, né? Acho que se entra o injetável, por que não pode entrar também o oral? Então, isso é um ponto bem importante, apesar de a consulta pública do rol acabou ontem, o Oncoguia tem uma carta aberta com todas as contribuições, com várias sugestões e propostas de melhorias. E acho que para SUS, eu acho que o Onco também tem um estudo bem importante que está publicado, inclusive numa revista da SBOC, que se chama Meu SUS Não É Igual ao Seu SUS. O que o Oncoguia fez foi fazer uma pesquisa com diferentes centros de oncologia, perguntando para esses centros de oncologia qual é o tratamento oferecido, e o resultado não foi nada bom, né? O que a gente viu é que as diferenças são muito grandes, muitas vezes numa própria cidade, dependendo do seu CEP, você vai ter acesso a um determinado tipo de tratamento, e sua amiga que mora em outro bairro vai ter acesso a outro tipo de tratamento. Pelo jeito, a oncologia sempre foi assim, é o que a gente vem aprendendo, mas acho que a pergunta é, está justo isso? Tá bom isso, né? Como é que a gente pode melhorar? Já aprendi com o Sandro que a gente também precisa começar a pensar em novos modelos, né, de remuneração na oncologia. Acho que atualizar a PAC, a gente também sabe que isso não é garantia de acesso para o paciente, né, às novas tecnologias. E eu acho que, pensando nessa questão de justiça, claro que se um centro de oncologia pode oferecer um tratamento melhor, ele tem que oferecer, mas o que a gente quer é que o mínimo oferecido por todo mundo seja igual, né? Então, como é que a gente garante, talvez, uma cesta básica da oncologia, com tratamentos que todo mundo concorde que estes não podem faltar, e que a gente consiga, então, quem sabe, Sandro, por compra centralizada, né, que esses tratamentos sejam oferecidos para os pacientes. Ideia, sugestão. Juro que eu estou encerrando. Eu acho que aqui o grande desafio é uma provocação. Acho que as prioridades, os problemas estão aqui, mas será que realmente o paciente hoje que está sendo tão colocado no centro, né, todas as discussões aí são, né, o patient centricity, o paciente tem que ser ouvido, mas a gente acha que tem sentido um pouco de falta de que todos esses pontos realmente sejam ouvidos e considerados nas decisões. Está aqui. Eu acho que o Onco tem falado muito da importância da gente falar em tratamento humanizado, e parece que não dá para acreditar, né? O que a Luciana está falando em tratamento humanizado a essa altura do campeonato? E sim, gente, né, a gente tem visto muito que isso ainda faz falta, né? Lembrando que todo mundo falou aqui de integralidade, de cuidado, de atenção, mas cada vez mais a gente tem ouvido dos pacientes: eu preciso de um médico que me chame pelo nome, né, que realmente converse comigo, que me escute e que priorize o que para mim é importante, desde que eu esteja suficientemente informado. Outro dia a gente fez um post nas nossas redes sociais que se chamava "Quero um onco para chamar de meu", viu, Daniel?
e fez o maior sucesso, né? Porque os pacientes que têm seu onco começaram a marcar seus próprios oncologistas para agradecer, mas a gente sabe que o paciente do SUS não tem seu onco para chamar de seu, né? E a gente já ouviu destes pacientes o quanto é angustiante cada vez que ele volta, ele ter que contar tudo de novo para um outro médico que ele está conhecendo pela primeira vez. E a angústia é, será que ele conhece a minha história? Né? Será que ele vai saber o remédio que eu estou tomando? Né? É mais um peso para esse paciente cuidar, né? Então, sim, temos que pensar nisso. O acesso à equipe multidisciplinar, a gente sabe o quanto um paciente bem cuidado por todos os aspectos, psico, nutri, né, mesmo a parte de serviço social, sempre fico com medo de esquecer alguém. Mas é todo mundo, né, que a gente puder oferecer. Esse paciente vai se sentir mais preparado, mais bem cuidado, vai aderir melhor ao tratamento. Tudo isso é comprovado cientificamente, né? A importância da medicina personalizada. Acho que a gente tem isso hoje. A gente sabe qual é o tratamento certo para o paciente certo. E acho que a gente tem que usar isso, né? Considerando os inúmeros desafios, claro, do diagnóstico, dessa etapa do diagnóstico, que a gente tem se envolvido muito com isso, e são muito gigantes mesmo, essa questão de garantir esse diagnóstico com qualidade. A questão do tempo inteiro a gente está falando que é caro, né? É caro mesmo. E aí tem uma discussão vindo junto, que acho que a gente precisa olhar. É caro, mas qual o valor disso? Né? O quanto realmente o paciente vai se beneficiar? E aí começar a olhar, será que a gente está preparado para uma discussão focada em desfecho clínico? Qual é o real benefício que esses tratamentos estão oferecendo para o paciente? E como é que a gente vai usar isso numa tomada de decisão? Chegou o biosimilar, né? E aí, como é que a gente olha para isso como também um ponto importante que vai garantir acesso, e a preocupação do oncoguia é que ele seja seguro, né? Que ele seja seguro e que realmente as trocas sejam muito bem monitoradas, ou que elas não aconteçam, né? Eu acho que se o paciente está tomando um medicamento, ele tem que continuar tomando aquele medicamento. Isso tem que ser feito de forma muito responsável. Estou falando da tal da intercambiabilidade, né? Que é uma palavrinha aí nova, bem importante. Pesquisa clínica disponível, né? Tem que estar. E o onco tem trabalhado muito pensando na construção de uma oncologia que seja justa, adequada e sustentável. Super desafiador. E está aqui. Eu acho que, voltando lá, né, para o convite que eu fiz para vocês, se vocês recebessem o diagnóstico de um câncer, eu acho que depois do susto, né, acho que o que todo mundo vai esperar é, bom, eu quero ficar curado logo, né? Nem sempre isso é mais possível. Então, se não for mais possível, gente, que a gente batalhe para que as pessoas possam viver mais e melhor, né? Que os tratamentos possam, sim, estar acessíveis, garantir mais tempo de vida, porque é de tempo, é de sonho, é de projeto, é de esperança, né? De uma série de realizações que a gente está falando. Acabei, Jorge. Muito obrigada, gente.